agora na nossa segunda aula número 2 do seu curso. Agora eu preciso lembrar do nome do curso, né? Dá para ver que a minha memória tá uma beleza, né? Literatura de prosa de ficção, saiba como funciona, beleza? Obrigado por vocês terem vindo nessa segunda aula. A gente vai fazer aqui como eu sempre costumo fazer, que a gente temos aqui uns probleminhas de casa geminada, então de vez em quando aparecem alguns sons razoavelmente estranhos aqui e acolá. Durante as nossas aulas aparecem gatos miando, cachorro latindo, uivando. É que como a gente está numa estação de chuva, né? A coisa está meio devagar, os cachorros andam meio molhados, eles estão fazendo um certo silêncio de uns tempos para cá. Mas, né, já sabe que vai aparecer uns sonzinhos meio estranhos no meio do caminho e tal. Imagine, gente, eu tenho que fazer 52 esse curso. São 52 sextas-feiras que eu tenho que seguir ao longo do ano. Menos 4, teríamos 48 sextas-feiras para avisar quem pegar algum dos editoriais no meio do caminho, como é que eu poderia dizer? Ter um pouco de cuidado, ou, enfim, da gente ter que avisar para a galera, né, que de repente, né, tem sons no meio do caminho e tal. Quem está acompanhando a gente desde agosto do ano passado já sabe que a gente tem tudo quanto é tipo de som, barulho, inclusive está rolando agora, neste momento, a nossa querida aula de CrossFit. Então tem sempre uma trilha sonora no meio do caminho e esses sonzinhos acabam sempre entrando no microfone e tal. Então eu peço paciência e gentileza de vocês de dar esse voto de confiança para o seu querido editor, já que nós estamos no nosso curso de verão, estamos no nosso curso, vou dizer de férias, mas de férias e de verão, né? Então você que está aí já se preparando, pegando sua cerveja, pegando sua água, pegando sua groselha, sua birita, né? Birita favorita, pegar, sei lá, mais o que você quer pegar, bolo de chocolate, não sei, ioiô creme, o que tiver aí, sorvete, né? Verão é época do sorvete, né? Que parece ser um verão bastante chuvoso, mas, enfim, fazer o quê, né? Ano de laninha e essas coisas acontecem. Bom, gente, eu peço esse voto para vocês, tá bom? Que é dos barulhos. Inclusive tá rolando a trilha sonora aqui, talvez o microfone não anda pegando o barulho da aula, tá rolando uma trilha sonora do CrossFit. Quase colado a esta casa, onde eu moro, onde resido, no centro do mundo, né? Bom, vamos deixar de piada de lado e vamos para a aula, gente, que hoje tem bastante coisa, tá bom? Bom, gente, tem um monte de coisa, infelizmente a aula ou felizmente, depende, né? A aula da semana passada foi bem puxada, porque foram quase 2 horas, eu vou tentar fazer aqui a coisa num caminho mais breve possível, tentando no máximo tentar alcançar apenas 60 minutos. Não vou prometer, mas vou tentar, tá bom? E é o seguinte, galera, eu vou pedir para que vocês, por favor, já tem o link no corpo da postagem. Quem está assistindo pelo YouTube também está assistindo essa aula pelo Facebook. No corpo da postagem provavelmente deve ter algum link para você ir para a aula número 1. Porque tem determinados assuntos aqui que eu preciso recuperar de uma certa forma da aula 1, tá? Mas pelo menos um dos slides eu vou ter que recuperar aqui, que é esse slide aqui, tá bom? Que é esse que está aqui. Porque na semana passada, na aula do dia 7, outra coisa também que eu gostaria de deixar bem claro, erro meu, tá? Eu chamei esse dia, que é o dia 14 de dia 7, o tempo inteiro na outra aula, né? Você fala assim, não, porque na aula do dia 7, 21 e 28, não era 7, 21 e 28, era 14, 21 e 28, seria hoje e as próximas 2 sextas-feiras, tá bom? E eu fiquei chamando 14 de 7, gente, tá uma grande alegria, um grande contentamento, uma grande satisfação ter todos vocês aqui, entendeu? De vez em quando, né, chegou a idade para o editor, não dá para lembrar de todos os nomes, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, e de vez em quando troca 7 por 14,
Quem estuda matemática está horrorizado com esse, né, com esse meu procedimento de chamar 7 de 14. Peço minhas sinceras desculpas dessa escorregadela. Hoje é a aula, segunda aula do dia 14. Eu estava chamando a aula do dia 14, que é hoje de dia 7 na aula passada. Enfim, acho que vocês entenderam o tamanho do rolo, né? Então, essa é a tela que está aí, que a gente tinha trabalhado com ethos, praxis e mitos, que seria o coração do enredo, tá? E um dos elementos do enredo que a gente vai trabalhar hoje é o lá de baixo. Dá uma olhadinha. O tal do ethos. Personagens, que se você estiver muito concentrado nos personagem, ethos, você praticamente está muito próximo de produzir um romance psicológico. Não que necessariamente seja psicológico, tá, gente? Pode ser um monte de coisa, tá? Mas há uma tendência muito grande da voz narrativa, seja em primeira pessoa, em terceira pessoa, há uma tendência muito grande, muito forte de você utilizar determinados desenvolvimentos dentro do conjunto, do enredo que você está produzindo, que você está lendo, que é muito mais intimista, é muito mais cerebral, é muito mais psicológico e emocional. Por isso que quando você fica muito no ethos, na questão dos personagens, há uma tendência muito forte, caso você seja escritor que esteja assistindo esse curso, já avisei na primeira aula que o curso é para leitoras e leitores, tá bom? Mas, se porventura você é escritor e está aqui na nossa seara, assistindo a nossa aula, tome cuidado que se você tem um romance, você está produzindo um determinado texto que é muito ethos, você está com uma tendência, você está com, né, já começando a pender para o psicológico, tá? Muito ethos e pouca praxis, o negócio fica meio suco de cérebro. Beleza? É mais ou menos essa a ideia. Essa última linha é a aula de hoje. Nós vamos falar sobre o ethos, sobre os personagens, tá bom? Eu vou fazer uma bela de uma corrida aqui. E no nosso corre-corre, senhoras e senhores, nosso curso de verão está na nossa aula 2. Literatura de prosa de ficção, saiba como funciona, do nosso querido folhetim literário The Talk. Hoje, na aula 2, trabalharemos com os personagens, tá bom? Para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos começar com uma coisa diferente, né? Já que é uma aula de literatura, vamos ler. Por que não, né? Vamos ler Freud, no seu grande clássico, O Mal-Estar na Cultura. Vocês vão encontrar esse livro aí, gente, também como Mal-Estar na Civilização. Algumas traduções estão como Mal-Estar na Civilização, outras estão como Mal-Estar na Cultura. O nome em alemão é Mal-Estar na Cultura. Tem Kultur no nome, tá? Cultura, civilização, enfim. Depende da tradução. Tem tradutores que decidem optar por Mal-Estar na Civilização, que é o nome clássico, que é onde vocês vão achar melhor na livraria. A livraria vai ofertar para vocês, ou vai procurar o livro como Freud, Mal-Estar na Civilização, que seria uma tradução mais antiga e mais conhecida, é a mais popular, tá bom? De uns tempos para cá, resolveram traduzir corretamente como Mal-Estar na Cultura, que é o nome que está em alemão, tá bom? Vamos lá, gente. Diz o texto da parte 2, capítulo 2, tá? Os capítulos são bem extensos no Mal-Estar na Civilização. E eu peguei esse texto aqui, né, para falar um pouco sobre essa coisa da ciência humana, né, que não existe, não possui uma palavra final, e acredito que todos nós estamos aqui com o prazer da leitura e do texto literário, justamente para, afinal de contas, né, gozarmos de uma coisa que ainda nos toca, apesar de todas as dificuldades no mundo, que é a beleza, né? Arte e beleza. Acho que é isso. Que pelo menos anda movimentando vocês de uns tempos para cá. Penso que o belo, a estética, né, é uma espécie de carro-chefe em momentos tão difíceis como esses que a gente atravessa, tá bom? Diz o trecho de Freud em O Mal-Estar na Cultura, um trecho do capítulo 2, o seguinte:
Daqui podemos passar à consideração do interessante caso em que a felicidade na vida é predominantemente buscada na fruição da beleza. Guardem essas palavras, gente. Fruição da beleza. Onde quer que esta se apresente a nossos sentidos e a nosso julgamento. Ai, Marcelo, você está me julgando. Eu só? Eu sozinho estou julgando? Voltemos ao texto, né? Onde quer que esta se apresente a nossos sentidos e ao nosso julgamento. A beleza das formas e a dos gestos humanos, a dos objetos naturais e das paisagens e a das criações artísticas. Estamos trabalhando com literatura, uma criação artística, e mesmo científicas. A atitude estética em relação ao objeto da vida oferece muito pouca proteção contra a ameaça do sofrimento, embora possa compensá-lo bastante. A fruição da beleza dispõe de uma qualidade peculiar de sentimento, tenuemente intoxicante. A beleza não conta com um emprego evidente. Tampouco existe claramente qualquer necessidade cultural sua. Apesar disso, a civilização não pode dispensá-la. Embora a ciência da estética investigue as condições sob as quais as coisas são sentidas como belas, tem sido incapaz de fornecer qualquer explicação a respeito da natureza e da origem da beleza. E, tal como geralmente acontece, esse insucesso vem sendo escamoteado sob um dilúvio de palavras tão pomposas quanto ocas. Por isso que é bom a gente ler os nossos mestres, né? Assim, basta um parágrafo e diz tudo, né? Acho que eu não preciso nem interpretar o que está aqui de tão claro que é, né? Gente, na fruição da beleza, inclusive se você pegar a estética de Baumgarten e a estética de Kant, existe uma estética kantiana, um conceito kantiano de estética. As questões de forma e ritmo, o Baumgarten chamava isso de graça, né? Graça é o belo movimento. Né? Esse tipo de coisa ele não é feito pela estrutura do romance, nem pela estrutura do enredo, a forma como você está contando a sua história, ele é feito pelos personagens. Tá? Muito dessa formatação da beleza, de determinados trechos que a gente tem aqui, como por exemplo, a atitude estética em relação ao objeto da vida oferece muito pouca proteção contra a ameaça do sofrimento. Um dos alvos do trabalho do Freud, gente, e olha que eu não sou freudiano, não sou profundo conhecedor do trabalho dele, não, mas do pouco que eu consegui ler, o sofrimento ele é uma espécie de elemento-chave, tá? No trabalho do Freud. Ele analisa muito quais são os impactos do sofrimento na fruição da beleza, do gozo, como uma espécie de vontade de potência. E no caso, o Freud vai chamar de libido. Tá? Isso são tecnicálias dos cursos de psicologia. Tá? Aí a gente chamaria um psicólogo aqui para explicar isso melhor, porque não é a minha seara. Mas, de uma certa forma, a gente se entrega aos modelos estéticos ou a criação de determinados modelos estéticos que nem sempre eles são culturais. Eles podem ser universais. A gente está aqui lendo trechos, a gente vai ler trechos novamente durante essa aula da poética de Aristóteles. Aristóteles tem a política. Né? Além da poética, ele tem a política. E na política, tanto na política quanto na poética, ele explica isso direitinho. É pela imitação que você adquire conhecimento. Seria muito grosso modo, tá, gente? É óbvio que tem filósofo que está me assistindo uma hora dessa, mas está me xingando pra cacete. Falei, Marcelo, como é que você pega um negócio tão sofisticado e tão complexo para colocar numa frase só? Eu sei que eu estou correndo risco de colocar numa simplificação tão grande. Mas a observação da forma estética, suas funções, é isso que produz o conhecimento. E uma tentativa de imitar isso também é uma produção de conhecimento. Né? A gente já leu isso na última aula, tá?
A gente, inclusive, leu esse trecho da questão da imitação, que não é tanta veracidade da imitação, mas a perfeição dessa imitação é que conta também como produção de conhecimento. Isso para Aristóteles, tá, gente? Por isso que a gente vai, ao invés de trabalhar com espaço, eu poderia fazer o desdobramento de espaço aqui, eu vou trabalhar com o personagem. Porque o personagem ele tem uma capacidade de representação muito grande a respeito de movimentar a praxis para que alcancemos o mitos. Tá? Para essa resultante da ação, das práticas dos personagens dentro da história que você está lendo. Então eles têm um papel relevante. Por isso que eu tenho escolhido desse trecho, que não tem nada a ver com literatura, tá? Mas está na cultura, trata de outras coisas, mas eu extraí esse parágrafo para a gente iniciar a nossa aula, tá bom? E, afinal de contas, muita gente que está aqui está querendo aprender a ler, ou está querendo, né, saber analisar um romance literário, saber analisar um texto pela estética, pelo seu valor estético, pela sua qualidade, pela sua relevância, pelo seu, sei lá, pelos seus atributos de beleza, ou seja, estéticos, tá? E está querendo melhor operar com isso. Então, nada melhor do que a gente trabalhar com... Esse aí é quase que um discípulo. Prestem atenção que na aula que vem, dia 21, que vai ser remetente e referente, eu vou começar com o pai dele, do Freud. Tá? O pai do Freud me parece que é o Spinoza. Tem muita coisa do que o Freud fez no trabalho dele de psicanálise que é spinoziano. Vou chamar de spinoziano ou spinozista, não sei necessariamente qual é a melhor expressão para quem é um seguidor ou leitor do trabalho de Baruch Spinoza, tá? Do famoso filósofo Spinoza, em especial 3 coisas que a gente vai apresentar lá na aula da semana que vem. 21, acertei o nome, que maravilha, né? Não estou chamando 21 de 7, ou 14, né? Do dia 21, que é remetente e referente, a gente vai trabalhar com o Tratado da Correção do Intelecto, vai ser a abertura da aula, onde a gente vai explicar a coisa impossível, a coisa impossível, a coisa possível e a coisa provável. Tá? Vai ser meio suco de cérebro na próxima aula, mas espero que também seja uma aula curta, tá bom, gente? Então, quando a gente vai trabalhar com um personagem, a gente tem que deixar um negócio bem claro. Aqui não há a intenção de a gente fazer uma espécie de catalogação de personagens. Isso aí tá fácil. Você que é leitor, e mesmo você que é escritor e escritora, que eventualmente esbarrou aqui no curso, em geral tem uma espécie de fórmula pronta. Tipo, eu utilizarei essa fórmula no livro que eu estou lendo e pronto. Tudo acontece. Não funciona assim. Tá? A gente, de novo, vai para a linha mestra. Lembra da linha mestra que eu falei na outra aula? Não assistiu a primeira aula? Vai para a aula, gente, pelo amor de Deus. Né? Já pedi para vocês, né? Quem está no YouTube, assina o canal, né? Faz lá a inscrição, toca a sineta que é para poder receber as 2 últimas aulas do dia 21 e 28 de janeiro, que é 21 remetente e referente, 28 registro e linguagem, que é para você terminar o seu curso de verão numa boa. Super legal, beleza? Então vai lá, toca a sineta. Se você já tivesse feito isso em dezembro, você já estava recebendo a notificação da primeira aula. Voltem para a primeira aula, tá? Tem muita coisa ali observada que está valendo para essa segunda. A coisa está meio em cadeia, está encadeado, tá? Está numa corrente, né? Elos com elos, com elos, com elos, né? Então a gente está encaixando vários elos dentro dessa corrente. Tá dentro de uma cadeia de conhecimento, tá? Então, por favor, voltem lá na primeira aula. Porque a gente vai trabalhar com determinadas coisas aqui que eram muito importantes para o Freud, que é a questão da simbologia, né? Símbolo e representação. Tá bom? E nessa questão de símbolo e representação, a gente precisa estar muito atento, porque quem lê produz sentido. O sentido não vem somente da pessoa que cria o símbolo.
Tá? O sentido, muitas vezes, começa, obviamente, da pessoa que produziu o texto, tá? Ou a obra de arte, seja qual for a peça artística de sua apreciação, da apreciação do leitor ou da leitora, e você precisa, como é que eu poderia dizer, você precisa entender que, em que pese você tenha começado a sua obra artística ou colocou na praça uma peça artística para a apreciação de todas as pessoas, existe um circuito que será fechado com a plateia, com a leitura da plateia, também como produção de sentido, tá? Eu acho que no próximo slide vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Vamos lá. Gente, eu vou fazer a seguinte pergunta. O que é isso? Vai ter um monte de gente respondendo assim, Marcelo, essa é a letra A. Não, gente, não é a letra A. Isso que está na frente de vocês é um amontoado de pontinhos pretos sobre uma tela branca. Marcelo, que horror, como você é burro, começou a jumência. Não, gente. O que está na frente de vocês é um conjunto de pontinhos brancos e pontinhos pretos, que a gente poderia chamar de pixel, posto que você está vendo isso numa tela de celular, numa tela de tablet, laptop, computador, sei lá, onde é que você está assistindo isso. Como é que é? Smart TV. Na verdade, você trabalha com pixel. Hoje em dia nem é mais chamado de pixel, né? Agora tem não sei o que lá, OLED, o não sei o que lá, do não sei o que, do 4K. Enfim, vamos chamar de pixel para facilitar. Você tem um conjunto de pontos brancos e pontos vermelhos. É isso que você está vendo na tua frente. Não, Marcela, mas que absurdo. Vai ser burro assim lá longe, mas é muito claro que a gente está vendo na nossa frente a letra A. Não. O que está acontecendo é que vocês estão vendo a quantidade de pontinhos pretos na tela do computador de vocês dentro de uma determinada organização. Eles estão organizados dentro de, prestem atenção, dentro de uma forma, entendeu, cara pálida? Que pelo fato de vocês, lá na infância de vocês terem sido alfabetizados, terem passado por um processo de aculturamento para decodificar grafias, né? Vocês, quando batem o olho, identificam uma letra A, mas não é. Isso que está na frente de vocês é uma quantidade gigantesca de pontinhos brancos, um colado no outro, junto com uma quantidade de pontinhos pretos, um colados no outro. A isso, tecnicamente, damos o nome de suporte formal. É a tinta no papel. Agora, se a tinta no papel ou os pontinhos pretos do pixel, né, sobre sua tela branca que está aí na sua frente, porventura, eles possuem uma determinada organização, um determinado agrupamento dentro de uma determinada forma, consequentemente, você tem, a partir dessa função, a partir dessa organização, função não digo, mas a partir dessa organização, aglutinação e forma, esse conjunto de pontinhos pretos, graças ao seu processo, lá quando você era pequenininho de alfabetização, ganhou a função de letra, que no caso é a letra A. Quer ver como isso fica diferente, que fica mais fácil? Tá? Como vocês estão produzindo conhecimento? Vocês estão produzindo sentido? Quer sacar como é que a coisa funciona? Eu vou mudar o conjunto de pontinhos pretos, a organização desses pontinhos pretos junto com os pontinhos brancos, dos pixels, tá? E, consequentemente, eu vou mudar a forma, eu vou mudar o conjunto, a aglutinação e a forma. Na próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. Sabe o que vai acontecer? Isso aqui. Com certeza vocês vão continuar, vocês vão falar para mim, não, tá vendo, Marcelo? É a letra A. A gente tá certo. Não, gente, vocês continuam vendo uma quantidade de pontinhos pretos em cima, junto com outros pontinhos brancos, que a gente aqui está chamando de pixel na falta de um nome melhor, tá bom? A gente poderia chamar de qualquer outra coisa, vamos chamar de pixel para facilitar um pouco a aula, tá? Que, por causa da aglutinação, do conjunto da aglutinação, consequentemente gerando uma forma, ele
produz uma função que, graças ao processo escolar de vocês, de aprendizado do alfabeto e de como se grafam essas letras e números e alfabetos, etc, 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 essa tecnologia que vocês aprenderam lá no jardim da infância, chamada alfabetização, vocês concluem esse circuito dizendo que isso daí é uma letra A. Mas, na verdade, é um monte de tinta em cima do papel, ou um monte de pixels pretos em cima dos pixels brancos da tela do seu Smart TV, do seu laptop, do seu celular ou tablet. Tá bom? É isso. Isso é um suporte formal. Ou seja, vocês produziram. Olha só o tamanho do negócio. Vocês produziram sentido na imagem anterior, com aquele A que eu mostrei da primeira imagem. Eu mudei a forma, mas não consegui mudar a função, porque essa função está sequestrada por vocês. Vocês é que estão concluindo o circuito, dando a essa função de letra, alfabeto, um sentido. Eu posso mudar o conjunto, a aglutinação dos pontos pretos, consequentemente sua forma. Mas quem vai garantir a função de letra, como a primeira letra do alfabeto, a letra A, são vocês, que acabaram de produzir conhecimento. Eu posso mudar a forma desse A inúmeras vezes. Vocês vão continuar lendo a letra A. Porque se eu chegar e mostrar isso aqui para uma pessoa que não passou por um processo de alfabetização, tanto faz como tanto fez. Eu posso colocar um B aí, ela vai dizer que é A, ela vai dizer que é zebra. Ah, isso daí é um monte de tinta preta em cima da folha. Ela não passou por esse processo de aculturamento, no sentido de poder decodificar as letras do alfabeto, por exemplo. Não chegou nesse ponto. Tá bom? Então é isso. Vocês acabaram de produzir significado. Eu mudei a forma foi mudada. E vocês continuaram produzindo significado. Passei para essa letra aí, olha só. Continuam lendo a letra A. Né? É um conjunto de aglutinação que está produzindo uma forma diferente, mas a função continua a mesma, porque essa função, letra A, primeira letra do alfabeto, é guardada por vocês por intermédio de um processo educacional de alfabetização. Ficou claro? De tal forma que eu posso colocar um monte de letra A aqui na tela, de diferentes formas, maneiras e tal. Vocês vão continuar lendo a letra A. Por quê? Porque vocês estão produzindo sentido para esse suporte formal, um monte de tinta preta sobre o papel na frente de vocês. No caso aqui, são pixels tela de computador, tá bom? Próximo passo. Gente, o que é isso aí? A imagem está meio ruim, tá, gente? Isso aqui a imagem está meio ruim. O negócio aí tá, né? A gente precisa dar uma melhorada na imagem aqui. Eu, de novo, com os meus fios aqui. Pois bem, gente. Se alguém aqui... Ó, essa aqui é fácil de você matar essa charada. Super fácil. Quer ver? Se alguém responder para você, ah, Marcelo, isso é um copo d'água. Beleza. Bebe. Pega essa tela aí do teu Smart TV, ou do teu tablet, ou do teu celular, põe na boca e bebe. E mata a sua sede com isso aí. Gente, isso não é um copo d'água. Não é um copo d'água. Isso é uma foto de um copo d'água. Copo d'água é aquilo que vocês têm na cozinha. Então faz o seguinte, dá uma pausa aqui na aula, levanta, bumbum da cadeira, ou sei lá, se estão deitados em alguma cama aí, sei lá onde é que vocês estão, né? Sei lá, no carro, não sei onde é que vocês estão vendo isso daí. Levanta, vai até a cozinha, vai lá, tá bom? Aí você chega na cozinha e tal, pega lá uma garrafa d'água, não sei se vocês compram água na padaria, ou se pegam do filtro, se pega do filtro de barro, não sei como é que vocês bebem a água de vocês, eu acredito que seja do filtro. Pega lá um copo vazio, abre lá o filtro, a garrafa d'água, põe dentro, põe em cima da pia, em cima da mesa, da cadeira, onde vocês quiserem colocar. Aquilo é um copo d'água. Se vocês tiverem sede, botar na boca, pronto, vocês bebem a água que está dentro do copo. Isso aí que está na frente de vocês não é um copo d'água. Logo, existe uma diferença entre esse copo d'água que está aí diante de vocês, tá? Daquele que vocês têm na cozinha.
Aquele que vocês têm na cozinha, vocês conseguem matar a sede de vocês, tranquilamente. Aquele copo está presente, tá? Isso que está na frente de vocês é uma representação. O copo de verdade que mata a sede de vocês, que está lá na cozinha, ele é uma apresentação. Essa foto de um copo d'água é uma representação. Quer um exemplo? Vamos nessa? Por causa, inclusive, do fundo branco, muitos de vocês vão chegar e falar assim: Marcelo, isso não é um copo d'água, isso é um copo de leite. Que o fundo está branco, o líquido é branco, então logo, né? Se fosse transparente, teria o mesmo fundo branco, mas pode também ser um copo de leite. Por que vocês estão tendo essa interpretação? Essa produção de sentido? Porque eu mudei a representação. A representação está modificada. Antes era uma foto. Obviamente que a qualidade, peço desculpas, gente, realmente a qualidade da foto, da imagem anterior estava muito ruim mesmo. Tá? Não dá nem para identificar que era um copo d'água. Não que essa imagem seja perfeita, mas acho que é um pouquinho melhor, né? Mas é uma imagem diferente para um copo d'água. É uma representação diferente de um copo d'água. Que por ser transparente, ele pode ser confundido com um copo de leite. Ou seja, eu como autor, na hora que eu estou apresentando a minha obra literária para vocês, tá? Eu estou apresentando representações, não o fato, o dado da realidade. Tá? Então isso de fato não está ocorrendo. Eu não estou apresentando um copo de água para vocês. Senão vocês abririam o meu livro, o livro que eu escrevi, e botavam na boca para matar a sede. Não, ali tem uma representação de um copo de água. Tá? Eu acho que a gente pode ter um caminho um pouco melhor se a gente voltar para os textos de nosso querido Ari, nosso querido Aristóteles, não é verdade? A gente vai pegar alguns trechos dele, já caminhando para o final da aula, que talvez as ideias comecem a ficar um pouco mais claras a respeito de representação, tá bom? Vou pegar trechos do capítulo 3, diferentes espécies de poesia segundo a maneira de imitar, tá bom? Temos aqui, número 1. Existe uma terceira diferença em relação à maneira de imitar cada um dos modelos. Com efeito, é possível imitar os mesmos objetos nas mesmas situações e numa simples narrativa, seja pela introdução de um terceiro personagem, como faz Homero, seja insinuando-se a própria pessoa sem que intervenha outro personagem, ou ainda apresentando a imitação com a ajuda de personagens que vemos agirem e executarem as ações elas próprias. Aqui a gente já começa a ter, né, o arcabouço do que é um personagem. Tá? A imitação é realizada segundo 3 aspectos, como dissemos no princípio, a saber, os meios, os objetos e a maneira. Ainda no capítulo 3, aforismo 4. Sófocles, por um lado, imita a maneira de Homero, pois ambos representam homens melhores. Entretanto, ele também imita a maneira de Aristófanes, visto ambos apresentarem a imitação usando personagens que agem perante os espectadores. Daí que alguns chamam a essas obras dramas. Tá? Então, toda vez que vocês tiverem a coisa do drama ou a coisa do dramático, o que é drama, guardem essa definição, tá? Apresentação da imitação usando os personagens que agem perante os espectadores. Tá? Isso é o que é chamado de drama. A apresentação da imitação usando personagens que agem perante os espectadores, ou seja, pura representação. Está aí a questão do drama. Essas obras são chamadas de dramas. Tá bom? No capítulo 4, que é Origem da Poesia e seus diferentes gêneros, eu fui direto, se não me engano, ao aforismo 18. Tendo como ponto de partida as fábulas curtas, de elocução ainda grotesca, a tragédia evoluiu até suprimir de seu interior o drama satírico. Aí vocês têm que ir lá na primeira aula, tá, gente? A respeito de tragédia.
Lá passei quase 2 horas explicando tragédia, intransponibilidade moral, moralismo e moralidade. Aí vocês vão ter que, né, entender que essa segunda aula está ligada à primeira. Tem encadeamento. Volta lá na primeira aula para entender o que é a tragédia, como é que você alcança o mitos, transponibilidade moral, por intermédio da tragédia e tal. A tragédia evolui até suprimir de seu interior o drama satírico, ou seja, já não teria mais a questão moralismo do negócio, a questão das pessoas imperfeitas, a questão do baixo clero, da imperfeição, né? Do baixo calão, das ausências e lacunas de virtudes que você poderia colocar na representação dos seus personagens, que seria a característica da sátira, tá? Mais tarde, revestiu-se de gravidade e substituiu o metro tetrâmetro trocaico pelo trímetro iâmbico. Marcelo, eu não acredito que você... Né? Eu vim aqui para uma aula para saber como é que funciona prosa de ficção. Você vai me ler Aristóteles e vem esse negócio de metro tetrâmetro ou trocaico pelo trímetro. Marcelo, é o início de 2022. Como é que você... Olha, Marcelo, como é que eu vou assistir a sua aula 3, a sua aula 4 com esse palavrão metro tetrâmetro trocaico pelo trímetro iâmbico? É muito simples, gente. Vamos lá no nosso querido Caldas Aulete. Né? Caldas Aulete digital. Você não precisa nem baixar o aplicativo. É só ir no browser. Tetrâmetro. Substantivo masculino, número 1 é do lado poético. Verso grego-latino de 4 pés. Simples assim. E também temos o iambo, que é o, né? Que é o metro iâmbico. O que é o metro iâmbico? Substantivo masculino, iambo. Na poética são, nas poesias gregas e latinas, nas poesias grega e latina, pé métrico de 2 sílabas. Uma breve e a outra longa. Isso é considerado o número 2, o verso iâmbico. Não foi tão difícil assim, né, gente? Voltando ao nosso querido Aristóteles, no capítulo 15, dos caracteres devem ser bons, conformes, semelhantes, coerentes consigo mesmos. Vamos lá? No que diz a respeito aos caracteres, 4 são os pontos que devemos visar. O primeiro é que devem ser de boa qualidade. Esta bondade é possível em qualquer tipo de pessoas, mesmo a uma mulher, tá? Do mesmo modo que o escravo pode possuir boas qualidades, embora a mulher seja um ente relativamente inferior e o escravo um ser totalmente vil. Gente, antes que vocês comecem a estribuchar com esse número 3, tá? Quando ele está falando da bondade, vocês precisam ver isso dentro de um contexto. Na Grécia Antiga, somente as pessoas do gênero masculino eram consideradas superiores. Escravos, prisioneiros de guerra, mulheres, nem sei como é que era o caso das crianças também, não faço ideia. Eram tudo cidadãos de segunda classe, tá? Por isso que ele escreve isso no texto. Eu estou dando aqui o contexto, por quê? Porque você solta o número 3. Eu realmente pensei muito em colocar esse número 3. Mas como ele está falando da bondade dos personagens, tá? E obviamente que também no teatro grego há as personagens, os personagens e as personagens, né? Eles e elas. Né? Então, consequentemente, vai ter uma quebra de paradigma para o contexto da época em que Aristóteles viveu. Apesar de ser mulher, conta com bondade dentro do espaço da representação e, consequentemente, posteriormente, dentro do espaço da prosa de ficção, dentro do espaço do romance literário, dentro do espaço, né, do espaço do teatro.
Ainda que na época de Aristóteles, mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, era tudo gente vil, sem capacidade de bondade, não eram entes superiores, etc, etc. Tá bom? Tem que dar esse contexto aí, porque senão, né, já começa, né? Começa a sessão cancelamento. O que eu quero ver se alguém vai pegar e cancelar algumas criações gregas como a República, por exemplo, ou a democracia. Foi nessa época, viu, gente? Tá? A República, a democracia, veio tudo com, né, com essa galera aí que mulher, escrava, estrangeira e criança era, né, tratado como bicho. Mas, enfim, não vamos politizar aqui a aula. O segundo é a conformidade. Sem dúvida existem caracteres viris, entretanto, a coragem desta espécie de caracteres não convém à natureza feminina. Ou seja, para Aristóteles, a virilidade era uma característica exclusiva dos entes de gênero masculino. Tá? Ainda no capítulo 15, dos caracteres devem ser bons, conforme semelhantes, coerentes consigo mesmos. Número 5, aforismo 5. O terceiro ponto é a semelhança, inteiramente distinta da bondade e da conformidade, tais como foram explicadas. Ou seja, a semelhança ela é distinta da bondade e da conformidade. Tá? Aqui a gente já vai começar a trabalhar com questões de verossimilhança. O quarto ponto consiste na coerência consigo mesmo. Mas se a personagem que se pretende imitar é por si incoerente, convém que permaneça incoerente coerentemente. Ou seja, seria mais ou menos trocando em miúdos, você vai fazer um personagem despirocado que seja coerentemente despirocado. Que até para ser despirocado dentro de uma obra literária precisa ter um nível de coerência, tá bom? Tanto na representação dos caracteres como no entrosamento dos fatos, representação de caracteres e praxis, entrosamento dos fatos, aqui a gente já está começando a ter a tal da praxis, tá bom? É necessário sempre ater-se à necessidade e à verossimilhança. Chegou o tal do palavrão que eu queria tanto tratar com vocês. De modo que a personagem, em suas palavras e ações, esteja em conformidade com o necessário e o verossímil, o verdadeiro, e que ocorra mesmo na sucessão dos acontecimentos. Portanto, é manifesto que o desenlace das fábulas deve sair da própria fábula, e não como na Medéia, provir de um artifício cênico, Deus ex machina, ou como na Ilíada, a propósito do desembarque das tropas. Tá? Temos uma expressão aqui, portanto é manifesto que o desenlace das fábulas deve sair da própria fábula. A própria história deve dar um desenlace, e não como na Medéia, provir de um artifício cênico, Deus ex machina. Deus ex machina seria alguma coisa do tipo, algo que estava completamente fora de cogitação. Algo que meio que entra, estava completamente fora de radar e entra na jogada. Isso é um Deus ex machina, tá? Nessa expressão. Tá? Algo que seria praticamente quase que inconcebível e no meio do caminho, pimba. Pumba, apareceu isso do nada. E mudou o rumo da história. É um Deus ex machina. Ou como na Ilíada, a propósito do desembarque das tropas. Tá bom? Tem mais texto ainda, gente. Estamos chegando no final já. Segura as pontas aí, tá bom? Ainda no quinto. Ainda no capítulo 15. Este processo deve ser utilizado só em acontecimentos alheios ao drama, produzidos anteriormente, e que ninguém poderia conhecer, ou em ocorrências posteriores que é necessário predizer e anunciar, pois atribuímos aos deuses a faculdade de tudo verem. Muito simples, gente. Você não pode colocar um elemento surpreendente que estava completamente fora do radar da plateia, tá? Como elemento natural
da narrativa que você estava utilizando, da narração que você está fazendo. Se você coloca um Deus ex machina, estava completamente fora do radar, tanto da história quanto da plateia, tanto do livro quanto do leitor, e você enfia um Deus ex machina no negócio, uma coisa que estava completamente fora do radar e que intervém de uma forma abrupta na estrutura da história que você está contando, então isso não pode ser onisciente para ninguém. Pode ser onisciente para o autor, mas ele tem consciência do negócio, porque é ele que vai colocar essa coisa fora do radar, esse Deus ex machina para dentro da história, para mudar o rumo das coisas. Mas isso não pode ter conhecimento prévio da plateia, não pode ter esse conhecimento anterior, entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que aqui podemos chegar no nosso final. Esse final aqui de aula, tá, gente? Ele já começa a entrar um pouco da aula da semana que vem, no dia 21, remetente e referente. Voltamos aqui para o nosso querido Peter Brooks, o Reading for the Plot, Design and Intention in Narrative, de design e intenção na narrativa. Vamos para o seguinte trecho. Aqui a gente já vai começar a entrar um pouco na aula da semana que vem. Vamos fazer esse gancho, tá bom? E aí eu faço as considerações finais já para encerrar a aula, tá bom? O enredo, pelo termo que tanto desejamos e necessitamos, é, portanto, um conceito abrangente para o design e a intenção da narrativa. Uma estrutura para aqueles significados desenvolvidos por meio de sucessão temporal. Ou, talvez melhor, uma operação estruturante induzida e para lá de necessária por esses significados que se desenvolvem através da sucessão e do tempo. Sucessão e tempo, gente, isso é fundamental se você quiser entender prosa de ficção, tá? Que muita mexida que os autores fazem é em torno disso, tá? Da sucessão dentro de uma linha de tempo. Você que mexe com celular e vive em rede social, famosa timeline, tá bom? Uma análise posterior da questão é sugerida aqui por uma distinção feita pelos formalistas da Rússia. Aquela entre fábula e silvat. Silvet é enredo em croata, tá, gente? Se pronuncia silvet. A fábula, ou fábula, é definida como a ordem dos eventos referidos pela narrativa. Beleza? Mais simples impossível. Enquanto silvet é a ordem dos eventos apresentados no discurso narrativo. São coisas completamente distintas. Fábula é definida como, repetindo, fábula é definida como a ordem dos eventos referidos pela narrativa. Então a narrativa ela vai se referir a certos remetentes, enquanto o enredo, o silvat, é a ordem dos eventos apresentados no discurso narrativo, ou seja, pelo tecido verbal. Aí vocês vão entender por que eu ainda preciso dar essa aula de tecido verbal para quem é escritor, tá? Porque o negócio não é tão simples assim. A distinção assume evidente força analítica quando se trata de falar de um Conrad ou Faulkner, cujos deslocamentos da cronologia normal são radicais e significativos, mas não é menos importante ao se pensar em narrativas aparentemente mais diretas, uma vez que qualquer narrativa apresenta uma seleção e uma ordenação material. Devemos, no entanto, reconhecer que a aparente prioridade da fábula para Silva é da natureza de uma ilusão mimética. Marcelo, pelo amor de Deus, o que é uma ilusão mimética? Vocês já encontraram artistas em festas de aniversário, parques, que fazem mímica? Eles não têm nenhum objeto na mão deles, mas dependendo do movimento que eles façam com o corpo e com as mãos, você supõe ou completa a gestalt, completa a frase de que aquela pessoa está fazendo uma determinada coisa. Então, por exemplo, o que é uma mímica? Quando você faz esse movimento aqui e faz assim, é uma mímica de um tomar cafezinho ou chá, de você segurar a asa da xícara e beber o que estiver dentro dessa xícara, né? Isso é o que a gente chama de imitação, isso que a gente chama de mímica, mimético,
É uma ilusão mimética, é uma ilusão de representação. Começa a ficar um pouco mais claro, né? É da natureza de uma ilusão mimética, em que a fábula, o que realmente aconteceu, é na verdade uma construção mental que o leitor, presta atenção nisso, é na verdade uma construção mental que o leitor deriva da Silhouette, enredo, que é tudo o que ele nunca conhece diretamente. Estes dois status diferentes, dos dois termos, de forma alguma, invalida a distinção em si, que é central para nosso pensamento sobre a narrativa e necessária para a sua análise. Uma vez como a ordem ocorre na esteira dos formalistas russos, os analistas estruturais franceses da narrativa propuseram seus próprios pares de termos, predominantemente histoire, né? Deixa eu só puxar aqui. Predominantemente histoire, correspondente à fábula, e récit, ou então discours, correspondente a Silhouette. Tá bom? Enfim, galera, eu acho que essa parte final do Peter Brooks já começa a introduzir um pouco do que vai ser a aula da próxima sexta-feira, do dia 21, entre remetente e referente, tá? Vamos pegar pelo estruturalismo francês, que aí já começa a surgir os trabalhos de neonarratologia francesa e, posteriormente, a neonarratologia ou a narratologia americana, das universidades americanas, dos centros acadêmicos americanos, sobre literatura, que começa a surgir aí. Vamos pegar pelos franceses, não os formalistas russos, tá? Que ainda fica meio esquisito de entender. Eles complicaram um pouco a coisa. Os franceses facilitaram, nesse aspecto, os franceses facilitaram. A diferença entre história e discurso. O discurso é o meu tecido verbal. Eu, como autor, eu apresento para vocês, no meu romance literário, por exemplo, um discurso que será completo na hora que vocês lerem a obra e produzirem significado. Ficou claro? Acho que aí está claro. Quando esse ciclo do meu discurso encontra a produção de significado de vocês no ato da leitura, temos a história, temos o histoire, tá? Ou récit, ou recitar, tá? Esse recitar, ele só faz sentido, quando eu recito um poema, ele só faz sentido do que você ouve. Ouve eu declamando o poema. Esse declamar é uma coisa. Ele só vai, essa declamação do meu poema, ele só vai se transformar em recitar o poema por causa de vocês, que estão ouvindo eu declamar o poema. Fecha-se o ciclo, ok? O ciclo fica fechado, e aí, sim, temos uma pessoa que está recitando poemas. Pressupõe o quê? Que tem uma plateia. Se eu estou declamando poemas na frente de um grande número de pessoas, temos uma situação dramática. Segundo teatro, tá bom? Vamos não complicar um pouco a coisa, vamos voltar ao que os franceses diziam. Uma coisa é eu produzir o discurso, outra coisa é vocês comprarem a ideia. Oi, né? Então eu chego e falo para vocês assim, olha, eu sou igual o super-homem, eu saio voando. Abraça a ideia quem quer. E aí peço para vocês estarem na aula da próxima sexta-feira, né? Sobre remetente e referente, porque a gente vai começar com o Spinoza, sobre coisa impossível, coisa possível e coisa provável, né? Pelas definições do Spinoza, no Tratado da Correção do Intelecto, fica muito mais claro de vocês entenderem onde é que a ideia é verdadeira e quando a ideia é de jirico. Eu posso fazer o discurso de que eu sou o tal, que eu saio voando, defendo o planeta, sei lá, entendeu? Vem um meteoro, eu dou um soco e quebro o meteoro no meio, né? Sou maravilhoso. É quase uma epopeia, né? Assim, atos heróicos de senhor Marcelo Rael Corrediale, sai voando, salva o mundo, né? E as pessoas não morrem mais, aquela coisa toda. Vocês vão abraçar essa ideia? Não, né? Por quê? Porque isso é uma coisa impossível. Dada a minha natureza mortal,
Não posso fazer muita coisa. Agora, no espaço literário, existe a fantasia. Existe o fantástico. Não vou dizer fantasia, mas existe o fantástico. E eu posso utilizar desse fantástico para, por exemplo, entreter vocês. E vocês compram a ideia. Ou então não teria tanta fila nas últimas semanas para assistir filme do Homem-Aranha, né? Aquilo é fantástico. É ótimo para filme de cinema e história em quadrinho. Então tem espaço na literatura para esse fantástico. Só que esse fantástico ele só é possível porque vocês compraram a ideia. Aí eu tenho uma história. Eu fiz o discurso de que eu fui picado por uma aranha e eu subo pelas paredes. Ultimamente eu ando subindo pelas paredes, gente, por coisas mais mundanas, tá? Para vocês entenderem o conceito de sátira grega, né? Por coisas mais rasas, mundanas, chulas, meio sujas, que a gente tem que encontrar, principalmente nos noticiários nos últimos tempos, né? Que é uma sátira de péssimo gosto, né? Aí vocês vão começar a entender um pouco mais o que é a sátira, né? Ou quais seriam os aspectos satíricos de um personagem, né? Acho que eu não preciso dar muitos exemplos, você tem vários exemplos na cabeça de gente muito satírica que vocês não estão dando uma risadinha, nem amarela vocês estão dando a risada, entendeu? Então é isso, gente. Eu só posso trabalhar com o fantástico quando eu escrevo um livro, se vocês comprarem ideia. Eu escrever o meu tecido verbal e apresentar para vocês é o meu discurso. Por daí a necessidade de fazer o tal do curso, né, de tecido verbal, que é muito mais importante do que escrita criativa. É como é que você coloca isso no texto. E com esse texto você faz com que a pessoa que for ler o texto compre a ideia de que eu tomei uma picada de uma aranha e eu agora subo pelas paredes. Tenho dons, né? Eu consigo prever com milésimos de segundo o que está acontecendo na minha volta, tenho hipersensibilidade, né? Isso é fantástico. Só que só é fantástico porque fechou o ciclo. Eu soltei o discurso no meu tecido verbal e vocês, produzindo significado, completaram o ciclo e agora sim nós temos uma história. É mais ou menos isso que o Peter Brooks diz no texto dele, nesse texto final que eu coloquei para vocês. Gente, para finalizar, a questão da verossimilhança. Precisa ser 100% extraído da realidade? Não necessariamente. Ou por um acaso, Darth Vader, do Guerra nas Estrelas, foi baseado em alguma coisa que a gente encontra corriqueiramente todo santo dia quando a gente anda pela rua. Por um acaso aparece alguém com um capacete, respirando por máquina, com aquela voz grossa, né? Puxa um sabre de laser e sai, sei lá, né? Abrindo o trânsito com um sabre de laser. Você encontra isso todo santo dia na cidade onde você mora, tá? Mas existe uma verossimilhança do Darth Vader com um homem. Ele tem cabeça? Tem. Dois braços? Tem. Duas pernas? Tem. Tronco? Tem. Fala? Fala. Pensa? Pensa. Faz maldade? Beleza, né? Igual a mais da metade da humanidade, né? Faz maldade para fazer maldade é Darth Vader e 3 bilhões de pessoas por baixo no planeta Terra, né? Para fazer maldade, o ser humano está sozinho, né? Então tem uma certa verossimilhança. Ele tem características que você encontra em qualquer pessoa que está andando na rua. É verossímil, tá? Mas ainda assim ele tem uma composição fantástica como personagem, né? Pessoas não ficam andando na rua com máscara de respiração, né? Com aquela voz do Darth Vader, eu vou matar você e tal. Não tem essa pessoa na rua, tá? Mas existem aspectos no Darth Vader que são aspectos que você encontra no ser humano, tanto físicos como psicológicos, éticos, morais, imorais, amorais, que o Darth Vader executa ao longo da participação dos filmes onde ele aparece, né? Ele sai chutando todo mundo. Muito semelhante, provavelmente, ao chefe que você tem no lugar onde você trabalha, né? Tá bem a cara do Darth Vader, o chefe que você tem. Isso é uma questão de verossimilhança, tá bom? Então, essa verossimilhança,
tá? Essa questão de bondade, ruindade, etc, etc, depende daquilo que o autor ou a autora for colocar no papel, tá? Então, por exemplo, muita gente aqui no final dessa aula, já que caminhamos para o final da aula, vai ficar naquelas assim: poxa, Marcelo, eu assisti essa aula porque eu achei que você ia dar um catálogo do que é o personagem X, do que é o modelo Y, quem é o herói, o anti-herói, o bandido, o mocinho, quem é a mocinha, quem é o ajudante da mocinha, o ajudante do herói. A gente queria alguma coisa. Gente, como eu falei na minha primeira aula, isso aqui é a linha mestra para você, de fato, saber como é que funciona a prosa de ficção, a literatura de prosa de ficção. Essa é a linha mestra do romance literário e até mesmo daquilo que um autor ou uma autora, um escritor ou uma escritora pode colocar num conto. Simples assim, tá? Eu não vou aqui chegar para você, leitor e leitora, falar: olha, você agora precisa identificar quem é o anti-herói, quem é o sub-anti-herói, quem é o anti-herói 1, o sub-anti-herói 2 e o sub-sub-anti-herói 3. Não. Não, não, não. Isso você vai descobrir no livro que você está lendo. E você, caso seja escritor e escritora, que está assistindo essa aula, cara, depende muito do que você quer colocar no conteúdo da tua história. Se de repente você está escrevendo Alice no País das Maravilhas, aparece o Darth Vader, fica um negócio meio inverossímil, tipo assim, não, entendeu? O que o leitor e a leitora, ao final dessa aula, ela já pode executar é o entendimento de como esse personagem age, com as características desse personagem, que aos poucos vão sendo apresentados na história como uma representação, nunca como um fato real. Espera aí que nós já vamos finalizar, eu já vou chegar nesse ponto. Como esse personagem tem competência para executar aquilo que ele precisa executar. Porque, de repente, a pessoa escreve uma determinada história onde os personagens são fracos para a execução daquelas ações que o autor pretende que aqueles personagens executem. Você entendeu? É a mesma coisa que você dá, sei lá, por exemplo, uma comida muito pesada para uma criança que acabou de nascer. Você acabou de vir com o bebezinho da maternidade, você entrega um sarapaté, uma buchada de bode para aquela criança, ao invés de ser uma mamadeira. Se você quer colocar uma mamadeira, então seu personagem será um bebê. Né? Se você for uma buchada de bode, vai ter que ter um cabra macho para aguentar aquela comilança toda e o fígado fazer o fígado, o estômago, o aparelho digestivo fazer a digestão daquela comida pesada. Uma das coisas que você, leitor e que você, leitora, precisa analisar agora, na hora de você pegar todo esse material, tá, que eu passei para vocês ao longo dessa aula de personagens, é tentar analisar o seguinte: ok, eu tenho uma história onde os personagens estão preparando uma buchada de bode, tá bom? Para essa buchada de bode ser servida numa maternidade para bebês que acabaram de nascer. Tem alguma coisa aí que não está encaixando. Se não for dentro do campo do fantástico, tipo bebês que comem buchada de bode assim que nascem, isso é fantástico. Isso seria uma espécie de Homem-Aranha da gastronomia, entendeu? Beleza. E aí você tem que caprichar no teu tecido verbal, porque você meio que vai ter que convencer a plateia a abraçar a ideia de que bebês comem sarapatel e buchada de bode assim que nascem. Né? Tipo, esquece leite materno. É de feijoada para cima. Se você está trabalhando o teu tecido verbal dentro do campo do fantástico, está tudo bem. Agora, se você está trabalhando o teu tecido verbal com alguma forma de construção da história que você quer contar e você estruturou a tua narrativa dentro desse, né, dentro desse enredo, desse arcabouço, dessa estrutura que você está dando para o teu enredo, pode ser que bebês comendo sarapatel assim que nascem, dispensando o leite materno, é de feijoada para cima, seja inverossímil. Metaforicamente falando, quantas e quantas vezes a gente não encontra determinados livros onde a gente tem histórias espetaculares e a gente termina o livro não gostando do que leu. Por quê?
porque o autor não caprichou nos personagens. Ele não deu densidade para os personagens poderem agir daquela forma dentro do livro. Ele não deu densidade, ele não deu lastro para os personagens, a fim de praticarem a ação que eles precisariam praticar ao longo da história. As ações são maravilhosas. Existe, inclusive, até um belo de um caminho para uma intransponibilidade moral e, quem sabe, a gente chegar no mitos. Porém, os personagens são débeis. Eles são fracos. Eles são inconsistentes. Eles são insípidos. Eles são incipientes. Sabe? Ralinho. Então, você que é leitor e que você que é leitora, não se sinta mal porque você parou o livro no meio. É que provavelmente o autor não caprichou nos personagens. Se eles são responsáveis pela prática da praxis, em que pesa a redundância do que eu estou falando, ou seja, se eles são responsáveis por praticar as ações que precisam ser praticadas dentro daquilo que o autor ou a autora pensou como história, você vai ter que ter um personagem forte o suficiente para que corresponda ao lastro que aquela ação exige do personagem. Espero eu ter me feito claro para vocês nesse final de aula. Tá bom? Agora sim, para finalizar, uma ocorrência mais recente, quando eu fui fazer a entrevista, o entrevistão, que ainda vai pro ar aqui no nosso canal do The Talk, né, que vai ser o entrevistão do número 7, de 28 de fevereiro agora, com a cineasta Madeleine Alves, e ela me contou, veja bem, gente, eu não vi o filme, tá? Eu vou vender o livro pelo preço de capa, pelo preço que está na capa, tá? Eu vou vender o peixe pelo papel que me embrulharam esse peixe, tá? Porque eu não vi o filme. Num determinado filme, que se eu não me engano foi, inclusive eu vi algumas reclamações de gente que eram amigas da biografada, que ficaram muito insatisfeitos com determinadas, bem entre aspas, licenças poéticas. Tomem cuidado com esse negócio, tá bom? É um filme, se eu não me engano, da Hebe Camargo, da grande apresentadora Hebe Camargo, que dispensa apresentações, porque praticamente todos vocês conhecem a Hebe Camargo, né? E tinha uma cena, acho que é uma cena que ela está falando alguma coisa diante da câmera, ela segura o microfone e deixa o microfone cair. Pelo que me parece, esse gesto, né, desse soltar, né, o microfone, é do Neil deGrasse Tyson, né, numa daquelas discussões que ele tinha a respeito de, né, como é que se diz, de gravidade, se existia uma lei gravitacional ou se era tudo uma questão de magnetismo da Terra, enfim, aquelas discussões científicas e tal, e ele faz esse gesto de soltar o microfone, uma espécie de provocação. Ok, temos uma lei gravitacional, o microfone bate no chão. Pelo que a Madeleine Alves me contou, tem essa cena no filme, feita pela Hebe Camargo. Quem de fato conheceu Hebe Camargo sabe da responsabilidade que ela sempre teve dentro de uma caixa cênica, como cantora e como atriz que ela foi antes de ser apresentadora, da força que a estação de televisão, qualquer estação de televisão tem, em termos de influenciar pessoas. A câmera e o microfone são essenciais para você se comunicar com as pessoas. E muito raramente uma pessoa como a Hebe Camargo cometeria esse gesto, né, de jogar o microfone no chão, ou deixar o microfone cair da mão. Tá? É uma licença poética, mas se você pressupõe ou você deseja fazer uma biografia da pessoa nas telas do cinema, por favor, tente ser o mais fidedigno possível, porque senão você deixa não somente o público confuso, porque você está colocando o gesto do Neil deGrasse Tyson nas mãos ou nos gestos de uma pessoa que, de repente, não teve oportunidade de conhecer o Neil deGrasse Tyson. Percebe? A Hebe Camargo jamais faria esse gesto, porque para ela tinha tanto respeito pela câmera, tanto respeito pelo trabalho dela, tanto respeito pela luta que ela teve para chegar no ponto que ela chegou, e o valor de ter um microfone aberto para poder, de vez em quando, guiar uma nação, ou de repente
instaurar a injustiça, que o microfone é um instrumento tão sagrado que ela dificilmente faria aquele gesto. Ou seja, a pessoa que escreveu o roteiro, o diretor do filme, resolveu misturar os personagens. Olá. Aí começamos a ferir temos um problema grasso de verossimilhança. E, ultimamente, o cinema brasileiro entrou nessa roda de fazer as tais das transgressões. Com um nome bonito de, e vamos botar bem entre aspas esse nome, de licença poética. É essa forma que você trata o personagem? Personagem importantíssimo para poder executar o conjunto de ações, a saber, a praxis, dentro do enredo que você construiu. E, de repente, você coloca uma perfumaria que pertence a uma outra pessoa, um gesto que pertence a uma outra pessoa, para comunicar o quê para a plateia? Você corre o risco, inclusive, de desligar essa plateia. A plateia estava totalmente interessada no seu filme e, de repente, ela vê um gesto que é de uma outra pessoa nas mãos de uma outra, que jamais faria esse desrespeito de, por exemplo, deixar o microfone cair no chão. Cairia por acidente, porque escorregou, não segurou direito, isso poderia acontecer, mas não da forma como faz o Neil deGrasse Tyson. Não mesmo. E muita gente, inclusive gente da família da Hebe Camargo, saiu muito chateada com essa cena. Dados pela nossa querida Madeleine Alves, que vocês vão assistir a entrevista, tá? Agora em fevereiro, final de janeiro e início de fevereiro, eu estou colocando a entrevista, tá? Mais importante do que vocês terem catálogos de personagens que vocês podem utilizar na história de vocês, é vocês entenderem qual é a capacidade que vocês têm, como autores, como escritores, como escritoras, de dar lastro, tá, a esses personagens, para que eles participem de um conjunto de ações. Talvez tenha sido por isso que eu comecei com Freud. Talvez Freud explique por que eu comecei com ele, tá? E por que eu vou começar com o Baruch Spinoza na próxima aula do dia 21. Tá? Mais importante, você, leitor, e você, leitora, quando você ler o seu próximo livro, seu próximo romance de ficção, o seu conjunto de contos, é você prestar atenção como é que esse autor, como é que essa autora montou esse personagem. Se esse personagem tem lastro, se esse personagem tem físico, se esse personagem tem peso, tem punch, né? Tem estrutura, altivez, para poder atuar, praticar determinados gestos e ações no desenrolar da história que aquele autor ou aquela autora propôs para a sua leitura, a história que você quer ler ou que o autor quer que você leia. Tá? É muito mais eficiente do que ficar aqui falando, né? Contando, olha, faz o personagem assim, faz o personagem assado, olha, se você tiver assim, você tem que colocar um bandido assim, um bandido assado, um ajudante de mocinha assim, um ajudante de mocinho assado, não. Isso depende da história que você quer contar. E tomem muito cuidado, viu, gente, com esse negócio aí de licença poética. Tá entrando cada aberração, principalmente nos filmes brasileiros. Eu tô vendo coisas que é de estarrecer. Isso sim me faz subir as paredes, igual Homem-Aranha, né? Mas aí não é porque eu fui picado por uma aranha, é subir as paredes de raiva quando eu vejo esse tipo de coisa, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? A gente tem o espaço aí do e-mail que tá para vocês. Em caso de qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder as perguntas que vocês têm, tá bom? Temos também um espaço aqui, caso você esteja assistindo no YouTube, temos um espaço, nosso brilhante espaço dos comentários, onde você pode fazer perguntas também, que você faz no aberto. As pessoas também podem participar, vai ter gente que vai dar resposta, eu também vou dar resposta, né? Acho que é uma forma de interação bastante bacana. Peço que vocês façam inscrição para as 2 últimas aulas, faz a inscrição, toca a sineta. Vamos pro badalo, vamos badalar total agora. A gente badala essa sineta, tá bom? Para vocês poderem receber as aulas do dia 21, que é remetente e referente, e dia 28, registro e linguagem. Que aí a gente conclui todo o nosso conhecimento, tá? E parte de coisas que eu expliquei aqui em relação aos personagens certamente se encaixarão um pouco melhor na aula da semana que vem, que é a aula de remetente e referente. Tá bom, gente? Gente, beijo no coração. Tá? Obrigado.
Obrigado pela presença de vocês. Caso vocês não tenham assistido a primeira aula, vão assistir a primeira aula para poder entender um pouco, né, do que rolou aqui nessa aula dos personagens. Vamos pegar o curso todo, tá bom? Afinal de contas, é verão, é férias, é divertido e espero vê-los na próxima aula do dia 21, próxima sexta-feira, com o nosso curso Literatura de Prosa de Ficção. Saiba como funciona. Gente, beijo no coração. Que vocês tenham um excelente final de semana. Até a próxima sexta. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.